Em primeiro lugar, muito obrigada aos dois, que têm uma agenda bem intensa e que arrumaram tempo para interagir comigo. Vou começar com o Pedro, até porque, Pedro, você tem um assento privilegiado, que é, você hoje é presidente, é o CEO de uma empresa, aliás, não é de qualquer empresa, de uma grande empresa brasileira, e, ao mesmo tempo, que você é presidente do conselho também de uma outra empresa muito relevante, que é da B3. Com essa dupla vivência, né, você fica dos dois lados da mesa simultaneamente no seu cotidiano, onde você vê esses aspectos comportamentais se mostrarem mais evidentes? Bom, eu acho que a gente tem as duas naturezas dos aspectos comportamentais, né, as questões individuais, as questões do grupo, e eu acho que isso tem muito a ver também com a natureza do controle de uma determinada empresa. Então, quando a gente falar dos conselhos de empresas que têm um controle muito determinado, muito claro, empresas familiares, na maior parte dos casos, é comum que você veja no conselho os dois fenômenos se apresentando, tanto os coletivos quanto os de natureza individual. Eu participei de conselhos onde havia claramente um conselheiro que dominava a discussão e os outros conselheiros que, sob o ponto de vista societário, tinham o mesmo poder, eles realmente ficavam absolutamente omissos, né? Eu acho que a palavra correta é essa. E, por outro lado, numa empresa, quer dizer, no nível do CEO, quando este CEO está ou numa empresa que é caracterizadamente presidencialista, ou ele mesmo tem uma postura realmente de tocar mais sozinho, menos sem contar com o grupo, você vai ver também essas questões individuais se sobressaindo. As questões de grupo, elas aparecem muitas vezes em conselhos, mesmo de empresas de capital pulverizado, elas podem aparecer. E aí é que eu acho, né, um tema que está muito discutido, muito bem discutido no seu livro, que é toda a discussão do papel do presidente do Conselho de Administração. Quer dizer, ele tem realmente uma responsabilidade muito grande de fazer o melhor daquele grupo aparecer. E para isso ele tem que saber lidar com as questões individuais e as questões de grupo, de tal sorte que você possa ter todas as opiniões apresentadas. Aqui? Você possa ter todas as opiniões apresentadas, discutidas, não se trata apenas de apresentar as opiniões, e estimuladas, né, porque é muito comum que não se estimulem as discussões. Então eu vejo dessa forma, não existe uma regra, mas as questões individuais são mais típicas de acontecer no nível do CEO e da sua diretoria executiva, mas elas podem acontecer também em conselhos, especialmente em conselhos onde há uma figura dominadora, empresas com controle definido, coisas dessa natureza. E as questões de grupo, em geral, aparecem mais mesmo no nível dos conselhos. Então, é dessa maneira que eu vejo. Agora que você voltou a ter uma posição executiva, você olha para o Conselho de Administração e vê coisas que você não percebia mais sentado na cadeira de conselheiro,
que se faz com o executivo, como se relaciona com o executivo? Não, eu acho que é o contrário. Eu hoje, sentado como executivo, valorizo muito mais o Conselho de Administração do que eu valorizava antes de ser conselheiro e presidente do Conselho. Especialmente no caso da Petrobras, onde a gente tem um conselho que é super atuante, né? Só tem independentes, pessoas muito bem preparadas. E se eu não tivesse essa postura de enxergar valor nisso, a gente poderia estar vivendo uma situação de muita dificuldade, de atrito e tudo mais. Mas, pelo contrário, um enorme valor, uma ajuda extraordinária que o Conselho da Petrobras dá à gestão e à questão de, enfim, vocês imaginam todas as questões complexas que a gente discute no âmbito da diretoria, mas no âmbito do Conselho também, envolvendo tudo que a empresa passou, que foi vítima e tudo mais. Então, hoje eu realmente tenho uma condição, sendo executivo, de valorizar muito mais o Conselho do que eu tinha antes. Armínio, você já sentou em conselho, aliás, você foi sucedido pelo Pedro, né, no conselho da B3, e você, hoje, na verdade, como investidor, você elege conselheiros de administração, você escolhe conselheiros nas empresas onde você tem investimentos. Você tem algum caso, um causo, para partilhar com a gente, onde os aspectos comportamentais foram relevantes? É difícil imaginar um caso onde as questões comportamentais não tenham um papel importante. É quase que impossível, né? No fundo, se lidar com pessoas uma a uma já envolve sempre elementos da emoção e da história de cada um, etc. Quando você então forma um grupo, nem se fala, né? Assim, eu queria pegar um gancho aqui que o Pedro introduziu e tentar responder por aí. Quer dizer, assim, dois casos clássicos de governança são empresa que tem dono e que não tem dono, né? Empresa de dono, com controle definido, tipicamente tem que lidar com problemas de proteção do minoritário. E empresas sem controle definido, aí as tensões e onde afloram também os aspectos comportamentais tem a ver com a relação com a administração. Então, numa é conselho dono, visando proteger os pequenos, e na outra é conselho executivo, também visando a proteção da empresa, em última instância, mas com esse foco. No caso, por exemplo, de uma empresa sem controle definido, tem dois exemplos clássicos. Um é quase que sempre um desafio, a questão da remuneração. Então é muito frequente esse viés de autoavaliação para cima e um desejo e também uma certa competição que o próprio mercado traz, de todo mundo querendo ficar no top 25% ou no top 10%, se todo mundo quiser ficar lá, não tem, as coisas tendem a subir. E isso é fascinante e é sempre difícil. Toda empresa, é como aquela história, todo aluno acha que está no top 5% da turma e assim por diante, pelo menos, né, no que diz respeito à inteligência, se não na produção. Nos casos ainda desses de governança ligada à administração, com frequência se vê, eu tive um caso recente, também não quero falar demais, do jeito que você fez, muito interessante, que é uma situação que exige cuidar com uma certa pressa com o assunto sucessão, e isso está acoplado também à necessidade dessa empresa, vamos dizer, explorar um pouco mais o seu potencial, para ser delicado. E uma coisa que eu já pude observar em vários casos dessa família é que é muito frequente, muito comum, o principal executivo embarrear qualquer liderança nova que possa surgir. É muito frequente, muito comum.
e surge aquela, assim, o padrão que surge é assim: todos os candidatos são fracos. Esse é um caso, acho bom. Eu nós na minha empresa estamos vivendo isso agora, e é difícil. Assim, às vezes a pessoa não se dá conta, mas às vezes a coisa é mais consciente. Quando ela não se dá conta, uma boa conversa resolve. Até porque, tipicamente, essas pessoas não vão desaparecer da noite para o dia e com frequência, inclusive, estão incentivadas para ter um mínimo de preocupação com o longo prazo. Às vezes não, às vezes é um problema mais de caráter mesmo, aí não tem jeito, né? Mas é por aí. Pedro, o que um conselho nunca deveria fazer com o CEO? Fazer uma observação inicial, que você devia ter alertado que ia ter membros do meu conselho aqui, né? Imagina se eu tivesse falado alguma bobagem aqui contra o meu conselho. Mas vocês dois sabem que está gravando, né? Então aí já fica garantido. Tá aqui e conselheiro dos minoritários, representante dos minoritários. Ainda bem que eu não falei mal do conselho da Petrobras, você pensou? Você só elogiou o conselho da Petrobras. Então você aproveita e já diz para o seu conselheiro o que um conselho nunca deve fazer com o senhor. Eu vou pedir para ele repetir lá no conselho que eu falei aqui. Então, dos minoritários, O conselheiro Marcelo está ali atento ali. Mas eu acho que um conselho nunca deve fazer com o CEO, o presidente de um conselho nunca deve fazer com o CEO, é o que nenhum chefe deve fazer com o seu subordinado direto, que é passar por cima. Eu acho que as instâncias de governança, elas existem para ser respeitadas, né? Isso talvez seja uma regra importantíssima de governança, é que as instituições funcionem. Então, o conselho tem que funcionar e o CEO tem que funcionar. E se um ou o outro tentar passar por cima, isto vai dar problema. Certamente vai dar problema, e a maior prejudicada vai ser a empresa, porque está mais do que evidente as vantagens e a relevância e a importância de uma boa governança. E se você tem um conselho de administração ou um presidente de conselho de administração que bypassa o CEO ou a diretoria executiva, isto realmente é uma péssima ideia e não deve ser feito de maneira nenhuma. O que o presidente do conselho ou o conselho de administração tem que fazer é cobrar do CEO e da diretoria executiva resultados, cumprir suas metas e tudo mais, e, no meu modo de ver, ter direito total a informações. Certo? Eu acho que isso é uma coisa importante. Uma regra que a gente utiliza lá na Petrobras é que o conselho pode pedir a informação que ele quiser. A única regra importante é que nenhuma informação pode ir ao conselho sem que a gente saiba. Não é que ele tenha o poder de veto àquela informação, mas a gente tem que conhecer a informação. Também pode acontecer que existe um determinado jeito de pedir informação, uma informação que é extremamente detalhada vai ao conselho e a gente no momento seguinte é cobrado por aquela questão que a gente nem sequer tomou conhecimento. Então esses são detalhes no relacionamento que eu considero importante. Então para mim, essa é uma regra de ouro importante. Armínio, o que um CEO nunca deveria fazer com um conselho? Pensei um pouquinho antes também, devia, assim, primeiro, mas em nenhuma ordem assim particular de importância, nunca esconder problemas. É muito comum as pessoas, talvez por um viés comportamental, acharem que as coisas vão se resolver, deixa eu trabalhar mais um pouco nisso, depois eu conto, etc. E isso, em geral, é um risco desnecessário, um risco de má qualidade, né? As empresas correm riscos, é da natureza de qualquer negócio correr risco. Mas esse é um que pode ser evitado. E aí, às vezes, as coisas chegam atrasadas e aquilo que o Pedro disse, que o conselho está ali para ajudar, criticar faz parte, e ajudar também, né? Segundo, isso se aplica para qualquer tipo de empresa. Eu incluiria aí empresas de natureza pública, coisas sem fins lucrativos. Eu estou no conselho da Universidade de Princeton agora, um conselho fascinante. E em todos esses, me parece que um absoluto problema vem quando se entope a agenda das reuniões.
E isso é um problema muito sério, dificulta assim, o bom andamento das deliberações. Com frequência, os assuntos mais importantes ficam para o fim, e se o presidente do Conselho não tiver a disciplina de segurar, a margem de erro diminui muito, a chance de bobagem acontecer aumenta. Depois, para conselhos de empresas onde há dono, ou que são, de alguma forma, onde o CEO tem mais peso, seja por ter peso acionário ou outro qualquer, acho que é muito fácil se cair numa rotina de as pessoas descansarem e também de todos pensarem ao mesmo tempo a mesma coisa, um groupthink assim, também que é frequente. E um outro é um erro de origem, mas é desenhar mal o conselho, pensar em trazer as pessoas que são mais simpáticas ou mais amigas, ao invés de tentar ter um conselho que traga aquilo que a empresa precisa, que represente ali as várias carências e necessidades da empresa. Tem muita coisa aí, eu acho que recomendo que vocês leiam o livro, porque... Obrigada. Mas vamos lá, Pedro. Eu vou trazer agora aquela pesquisa que foi respondida pelos 102 conselheiros de administração, e eles disseram quais os elementos que eles admitem os equívocos mais citados dos conselheiros na pesquisa respondida pelos 102 conselheiros. Eu trouxe os 3 principais. Um foi confiar demais na proposição que o executivo trouxe. O segundo, deixar-se pressionar pela pressão de tempo, urgência imposta pelos proponentes. E, em terceiro lugar, ter sido influenciado pelos proponentes que minimizaram os riscos e custos, eventualmente, da proposição. Você tem visto esse tipo de viés se manifestar ao longo da sua longa carreira aí? Bom, eu acho que essa questão, ela de novo aparece na medida em que você tem conselhos que são disfuncionais. Quer dizer, quando você tem um conselho onde há uma predominância clara de uma figura forte no conselho, especialmente quando ele tem também uma influência grande na diretoria executiva, eu acho que você pode ver o somatório dessas 3 coisas como eu assisti. Por isso é que eu acho que é realmente importantíssimo que você tenha uma condição de que o Conselho funcione adequadamente, que o presidente do Conselho possa funcionar adequadamente, porque com isso, quando acontece, por exemplo, essa pressão de tempo, o presidente do Conselho ele tem toda a condição de realmente administrar isso de maneira que, por exemplo, e essa é uma atitude que a gente toma lá na B3 ou na antiga BMF Bovespa, é que há um horário para começar e para terminar e a gente prioriza os assuntos no início da reunião. De tal forma que se sobram assuntos não discutidos, o que nós vamos fazer é encerrar a reunião no horário e convocar uma nova reunião, que pode ser, às vezes, até mesmo reuniões virtuais, onde os assuntos são votados e discutidos por meio de correio eletrônico, por uma conference call, mas nunca atropelar a discussão. Especialmente numa entidade importante como é a BMF, a B3, porque é uma infraestrutura de mercado que tem uma relevância sistêmica para o adequado funcionamento do mercado de capitais. Então é uma coisa não só de capitais, mas também, enfim, com todas as operações de futuro e agora com a fusão com a CETIP, a última coisa que a gente poderia fazer lá é atropelar discussões. Então é uma coisa que acontece, mas eu acho que, se eu puder usar essa palavra, quanto mais maduros forem os conselhos, menor é a possibilidade que essas coisas possam acontecer.
Naquela pesquisa, nessa mesma pesquisa dos 102 conselheiros, eu perguntei quais as decisões mais difíceis que você tomou ao longo da sua carreira como conselheiro. E a decisão mais difícil, que teve a maior frequência, foi justamente relacionada a fusões e aquisições. Esse é um ambiente que você viveu como conselheiro e certamente como investidor inúmeras vezes. Quais os aspectos comportamentais que você nota nesse tipo de situação, Armínio? E, principalmente, veja, tem sido estudado, né, que fusões e aquisições não é sem motivo que é um elemento de preocupação. Justamente, tem estudos que indicam que as fusões e aquisições acabam por não entregar o valor que as motivou, né? Esse é o histórico. E eu penso que isso tem a ver também com aspectos comportamentais da natureza humana mesmo, né? Não acho que seja nem uma grande novidade, mas no contexto de um conselho, de uma empresa que se vê diante de uma oportunidade de crescimento via uma aquisição, uma fusão, eu destacaria dois aspectos que são frequentes. Um é a ideia da construção de impérios, que traz um viés otimista quase que inevitável. Então, acho que o papel do Conselho é trazer um certo rigor, uma certa disciplina a esse tipo de decisão. E aí, um subcapítulo dessa questão é o tal do investimento estratégico, que eu recomendo para quem é de conselho o cuidado máximo quando essa palavra surge. Porque às vezes até mas se isso não for entendido profundamente, em geral não é. E essa é a minha experiência. Esse tema é frequente e assim, aparece sempre, qualquer situação de construção de império. Essa palavra entra aí, acende uma luz vermelha no meu caso, já, vamos explicar o dobro. Mas acho que é por aí. Eu não falei que eu estava trazendo experientes navegadores? Uma das recomendações lá no último capítulo é justamente o que eu chamo de acender o botão do alerta vermelho, que foi o que o Armínio já tem usado aí há bastante tempo. Como os dois estão sendo absolutamente disciplinados ao responder com muita objetividade, a gente está com tempo, ao contrário, né? A gente não tem mais pressão de tempo, estamos tranquilos aqui. Eu vou até me propor a fazer uma pergunta que não estava no roteiro, se os meus navegadores concordarem. Opa. Extra pauta aí, cuidado. A outra decisão, e aí vai permitir inclusive que vocês troquem entre vocês, a outra decisão, que é uma decisão que tem apontada na pesquisa como das mais difíceis, é a relacionada à demissão ou troca do CEO ou contratação do CEO. E eu acredito que nesta situação, particularmente, tem uma possibilidade grande dos vieses, né? Eu acho que foi no evento de Belo Horizonte, alguém dizia: ora, mas o conselho, na medida em que o conselho escolhe o CEO, ele acaba sendo, vamos dizer, ele torce pelo sucesso do CEO e, na verdade, o fracasso do CEO seria o seu fracasso como órgão colegiado. Então, contem para a gente como é que vocês veem essas questões da escolha do CEO, da demissão, da remuneração, esses aspectos relacionados ao CEO num conselho de administração. Esse aqui está no horário que você trouxe dois, nós somos amigos há 25 anos, 26 anos. Nós dois adoramos ouvir. Mas, não, assim, o viés clássico do conselho que está comprado num CEO é igual ao de um investidor que está comprado numa ação, é livro-texto. Para isso existem rotinas de avaliação e isso tem que ser feito de maneira muito sistemática e regular. Quando já está lá. Quer dizer, o conselho apadrinha e se sente dono
né? E acho que até certo ponto isso é importante e é bom, mas traz um risco de uma certa tolerância exagerada. No caso da demissão, idem. Assim, é preciso que haja um certo equilíbrio e que se defina com clareza objetivos e para que se possa tirar o máximo possível o emocional da decisão. Não sei assim muito o que mais dizer, mas acho que é por aí. Pedro viveu isso agora, né? Um caso na própria B3, uma sucessão antiga e de alguém que estava lá desde o início da fundação. Vai ser até difícil ele falar sobre o assunto sem falar nesse especificamente, mas esse foi um caso que eu vivi também. Eu já estava lá, já havia assim um caminho sendo imaginado e foi muito bem feito, mas é difícil, é sempre difícil. Bom, eu primeiro quero contar uma história. Você sabe como é que se chama pauta extra lá na Petrobras? Não? Pauta axilar. Axilar? Eu demorei debaixo do braço. Eu achei que era uma coisa que tinha uma certa complexidade, um nome profundo, a história axilar me lembrou axis, não sei o que. Eu falei, mas por que chama axilar? Não, porque o pessoal está debaixo do braço, entendeu? A pauta axilar, que é, aliás, uma coisa que a gente tem limitado bastante. Então, enfim, exatamente pela pressão de tempo, isso é uma coisa que extra pauta é também alguma coisa que acende luz vermelha e luz amarela, como mencionou o Arminio. Eu vivi duas situações de substituição de CEO, e uma das situações no meu modo de ver, e sem citar nomes, evidentemente, foi uma história relatada, e vou usar aquele quadrinho que você botou aqui, xizinho aqui e tal, mas é que é escolhido um novo CEO e imediatamente a empresa se vê diante de uma decisão das mais relevantes, que é uma proposta de venda do controle. E naquele momento, eu acho que o controle daquela empresa, ele falhou, porque era evidente que a melhor proposta, ou a melhor definição seria aceitar a proposta. No entanto, porque tinha acabado de escolher o CEO, e até hoje essa empresa não chegou nesse nível. Isso já tem alguns anos. Quer dizer, realmente a condição de, mesmo diante de uma substituição de comando na posição mais relevante da empresa, que não se perca a noção de realidade, ou a responsabilidade da noção de realidade, para que se possa atender o melhor interesse dos acionistas. Né? Esse é um detalhe importantíssimo, né? Nunca esquecer que você está ali defendendo os interesses dos acionistas. E a outra situação é que realmente é um processo, e aí eu estou me referindo a este último processo que o Arminio mencionou, que foi a substituição na B3, mas uma substituição que foi, digamos assim, provocada pelo processo de fusão. Além também do fato de que o Edemir, que era o CEO da BM-Bovespa, como o Arminio mencionou, já estava lá há um longo tempo, mas uma pessoa que tem e que tinha energia para ficar lá por mais um longo tempo. Então, o que é importante nesse momento realmente é você ter bastante calma e bastante serenidade, porque a melhor decisão não é aquela que vai aparecer imediatamente. Podem aparecer outras decisões ao longo do caminho. Você tem que ter realmente serenidade para escolher a melhor alternativa. E é um processo que você tem que fazer com o tempo. Você não pode desencadear um processo como esse sem que você venha começando a discutir, a falar e a tratar dele com bastante antecipação.
E não, ao mesmo tempo em que você tem que lidar com ele com serenidade, também tem que se dizer que tem o seu grau de tensão, porque é de muita responsabilidade você acertar na escolha. Está ali o futuro da empresa, como foi no caso anterior, né? Ele realmente, talvez em nenhuma outra circunstância, talvez nos M&As, possa ter alguma coisa que tenha tanta possibilidade de resultados polares, ou seja, dá muito certo ou dá muito errado, quanto a escolha de um CEO. Pedro, eu não posso deixar de aproveitar que você está aqui para te fazer uma pergunta. Até porque a gente conversou bastante sobre isso naquela nossa conversa. Se tivesse um único conselho para dar para um presidente de conselho, que conselho seria esse? Isso me dá até a oportunidade para corrigir uma falha minha aqui em relação ao livro, porque o que eu vou te responder é uma coisa que eu escutei do Alexandre Silva e que no momento que nós conversamos eu talvez tenha me esquecido de mencionar isso e não está aqui. Então, se você fizer uma segunda edição, você vai fazer várias, então por favor, você corrige isso no livro e deixar claro que o que eu vou dizer é uma coisa que eu escutei do Alexandre Silva, mas eu sabia daquilo intuitivamente, mas é aquelas situações que a pessoa conceitua e você diz, é isso mesmo. E eu acho que uma das maiores responsabilidades e diferenças entre a atuação do presidente do Conselho e um presidente executivo é que, enquanto o presidente executivo, ele, embora, claro, ele estimule a discussão, mas ele tem que apressar a decisão em função dele ser o executivo, está no nome, o presidente do Conselho ele tem a obrigação de fazer surgir todas as opiniões e, às vezes, até empurrar a decisão sem apressá-la. É uma diferença fundamental e, como eu disse, faço questão de ressalvar isso aqui, isso foi o Alexandre que me mencionou, disse, enquanto eu era presidente, eu apressava as decisões, como presidente do Conselho, eu retardo as discussões e me faz trazer também outra coisa que nós discutimos e está no livro, que é o fato de que, aí eu tenho uma opinião diferente do Alexandre, é o fato de que eu não faço a menor questão que a gente chegue a consenso em decisões de conselho. É claro que há situações diferentes, né, mas eu acho que é perfeitamente possível e que a gente tenha que chegar em votações. E quando votamos e há posições muito extremadas, isto foi muito comum nas minhas discussões no conselho da BMF e Bovespa, eu estimulava também o conselheiro, se quisesse, fazer um voto para anexar a ata, e o único cuidado que eu tomava era procurar também quem estivesse do outro lado para também fazer um voto, anexar a ata, para não parecer que somente um lado aprofundou aquela discussão. Então, isso é o que eu queria dizer. Olha, como presidente do Conselho, realmente, uma obrigação grande é fazer com que aquele grupo dê o melhor de si. Isto significa não apressar a discussão. Em algum momento você tem que começar a conduzindo para um possível consenso, se ele não for possível, para uma votação que eu acho absolutamente natural e saudável. Bom, para a gente concluir o painel de hoje, eu vou pedir para esses dois navegadores super experientes darem as suas sugestões, suas dicas, os seus conselhos para os navegadores nestes mares comportamentais aí da administração e da governança. Muito bem. Bom, eu começo apoiando esse último ponto, por todos os pontos que ele fez, mas esse em particular. No Comitê de Política Monetária, que é uma espécie de conselho, isso era algo que eu praticava. A gente buscava convergência, mas às vezes a divergência expõe as dificuldades da situação e isso é importante, até para quem lê depois o registro, sabe, esse tipo de postura é muito importante para as pessoas se sentirem livres, né? O conselho principal que eu tinha era um só, mas eu vou ter um segundo, um último agora também, que é que os conselheiros pensem como donos. Tá, só isso.
E o último é que eu tenho pena de quem assumir a presidência do Conselho da Petrobras na hora de substituir o Pedrão aqui, porque vai ser na Petrobras. Vai ser uma tarefa impossível, Pedro. Obrigado aí pelo que você está fazendo. Estou um pouco agradecido aqui para o amigo Armínio. Como ele falou, como nós temos 25 anos de amizade, vocês naturalmente entendem que é totalmente enviesada essa opinião do doutor Armínio. Hoje nós fizemos uma discussão num outro evento que eu participei sobre um tema que é um tema extremamente interessante, que é o tema da vaidade. E é um tema extremamente interessante por vários aspectos. E um deles, certamente, é o fato de que você pode ser capturado por ela. E uma pessoa que é capturada pela vaidade, ela, objetivamente, ela começa a piorar muito a sua avaliação de risco. Então, se eu pudesse dar um conselho com muito risco, né? Porque, sei lá, eu já não fui capturado, mas procurando sempre ser atento a isso. Presta atenção, porque essa questão é muito importante. Dito de outra forma, você pega conjunto de qualidades de qualquer pessoa, qualquer conjunto de qualidades adiciona humildade, você vai estar melhor. Então é uma preocupação que eu teria, dizer assim, olha, esse tema é um tema complicado, porque ele destrói valor. Estou falando por uma razão objetiva, não estou nem fazendo um juízo moral da qualidade da pessoa como pessoa. Estou fazendo um juízo objetivo, e esse juízo objetivo me sugere que a visão ou uma certa arrogância ou vaidade exagerada, ela é prejudicial ao negócio e pode destruir valor. Isso está, inclusive, no livro, como entre os comportamentos deletérios dos conselheiros. Agora, quando você diz, sei lá se eu já fui capturado por isso, eu diria que você está fazendo exatamente o primeiro passo para, se você for capturado, mitigar isso, que é a consciência. A partir do momento que a gente considera que somos vulneráveis a tudo isso, a gente já fez 50% ou mais justamente para mitigar tudo isso. Então, tá aí a lição que a gente está levando. Eu quero agradecer muito aos dois. Primeiro, eu tenho que agradecer muito aos dois por várias coisas que fizeram lá atrás. Os dois presidiram o Fórum de Presidentes de Conselho que nós criamos lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa quando eu era presidente, e a presença de vocês foi fundamental para aquele fórum decolar, e hoje continua sendo um sucesso. Então, hoje o Alexandre Silva que preside, e o Armínio foi o primeiro, você foi o segundo. Então, desde lá, eu sou muito grata a vocês, grata por poder ter esse diálogo com vocês, que me enriquece muito, e muito grata por vocês estarem aqui hoje, nesse lançamento aqui no Rio de Janeiro. Eu também quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, é muito bacana partilhar isso, e eu quero agradecer a PwC, que permitiu que esses 4 lançamentos em Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro fossem realizados com essa simpatia, com esse charme, aqui na Livraria da Travessa, a quem eu agradeço.
detecto que a visão de curto prazo dos dirigentes vis-à-vis a visão de longo prazo do Conselho, que é natural, e a visão de que o propósito da empresa é um produto, e a visão de que não é um produto, é muito, mas vai muito além do produto, o propósito e o significado, são duas coisas que elevam bastante o nível de tensão nesses trabalhos com o Conselho. Essa é uma característica que eu aprendi nos Board Assessments, comportamento determina a performance, de fato. Você é muito feliz no tema do seu livro, em toda a profundidade do seu livro. A boa notícia é, comportamento pode ser modificado. Comportamento pode ser aprendido, feedback pode ser aprendido e dá para mudar comportamento. Eu já estou um pouco cansado de ver escolhas de pessoas, até porque são pessoas, né, com critérios tremendamente objetivos, do tipo graduado em Princeton, com mestrado em Harvard, doutorado em Kellogg, com pós-doutorado em Cambridge. 15 anos de marketing, 15 anos de estratégia, que seja. Quer dizer, aquela receita de bolo, e na segunda reunião do conselho, ou do grupamento que for, essa pessoa ela não tem noção dos seus limites, ela não deixa ninguém falar, ela é dona da verdade, ou ela é extremamente retraída. Esses critérios objetivos você tica tranquilamente, não tem problema nenhum em fazer isso, mas os critérios comportamentais é que vão realmente garantir o sucesso na discussão dos diversos temas estratégicos ou não de um conselho. E hoje eu acho extremamente importante que os conselhos estejam discutindo os seus aspectos comportamentais com mais clareza, com mais abertura. Então acho que é um privilégio a gente poder ter essa discussão com a plateia tão interessada e presente aqui.